Graça e paz no nome de Jesus, né? Que Deus abençoe a cada irmão, a cada pessoa que neste momento está aqui me assistindo, que o Senhor continue, né, nos protegendo e continue também nos consolando a cada dia. Eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Juízes capítulo de número 6, onde Deus ele chama Gideão, né? Um texto muito conhecido dos irmãos, daqueles que estão nesse momento me assistindo, me ouvindo, né? Onde fala sobre o chamamento ou a escolha de Gideão, né? Todos nós, em um momento de nossas vidas, nós somos chamados para alguma coisa, né? E Gideão aqui, ele teve esse chamado. E por que Gideão, ele teve esse chamado? Por quê? Aqui no capítulo 6, versículo 1, que começa a contar essa história, a dizer que o povo de Israel, né, o povo de Deus, estava oprimido pelo inimigo. Então todos nós temos inimigos a vencer. E aqui no versículo 1 começa a contar essa história, ou este fato que aconteceu aqui em Juízes capítulo 6, que diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Então o povo de Israel, quer dizer, o povo de Deus, ele pecou grandemente contra Deus. E por causa desse pecado que diz aqui, né, o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos, né? Então os midianitas eram o inimigo do povo de Deus. Era um povo que nesse momento Deus permitiu que este povo vencesse e oprimisse o seu próprio povo. E diz assim, olha: prevalecendo o domínio dos midianitas. Então os midianitas dominaram o povo de Deus em todos os setores de suas vidas. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Cada vez que Israel, né, o povo de Deus, ele semeava, diz aqui a palavra de Deus
os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Então, o pecado que esse povo tiveram, levou que Deus os entregasse para ser oprimidos pelos midianitas, amalequitas e como também todos os povos do Oriente, que subiam contra ele ou contra o povo de Israel. E diz aqui também: e contra ele se acampavam, destruindo todo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então que o povo de Israel ele estava totalmente oprimido pelo inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todo aquele povo que vivia naquela região começou a oprimir o povo de Deus. E tudo que o povo de Deus semeava, vinha o inimigo e destruía ou pegava para si. E não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subia com os seus gados e tendas e vinha como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar. Quando o povo de Deus peca contra Deus, ele começa então a colher todas as consequências que se colhem. As nossas escolhas de hoje determinam o nosso futuro. Por isso que nós temos que escolher viver a cada dia mais próximo de Deus. Procurar viver uma vida que agrada o coração de Deus. E os filhos de Israel, o povo de Deus, fizeram o que era mal perante o Senhor. Israel, então, queridos ouvintes, ficou muito debilitado, muito fraco, sem força nenhuma. Aqui no versículo 6 diz assim, olha: Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel começou a entender que tudo que eles estavam passando era consequência dos seus pecados, consequência do mal que eles fizeram ao Senhor. E tudo o que eles produziam, diz assim a palavra do Senhor, que os midianitas vinham e tomavam e saqueavam e destruíam as suas plantações. E Israel ficou muito debilitado, fraco, sem força. E entendeu e começou, aqui no versículo 6, no finalzinho, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. A Bíblia diz: clama a mim
e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabem. Diante da luta que se passa, nós temos que entender onde foi que nós erramos, onde que nós abandonamos nosso primeiro amor, e faça como o povo de Israel fez, começou a clamar ao Senhor. E aqui diz a palavra de Deus, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Há um momento em nossas vidas que nós temos que clamar, pedir a misericórdia de Deus. E este povo aqui entendeu então que a única solução para suas vidas é eles voltar ao primeiro amor e começar então a clamar ao Senhor. E o Senhor, depois do clamor daquele povo, lhes enviou um profeta que lhes diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da casa de servidão. Vamos parar um pouco essa noite, nesse momento, e lembrar de onde que Deus nos tirou. De onde que Deus nos tirou e hoje onde nós estamos. Por isso que nós devemos viver uma vida que agrada o coração de Deus. O povo de Israel que fala que fez o que era mal perante o Senhor. As escolhas de hoje determinam nosso futuro. O que nós estamos escolhendo? Será que nós estamos escolhendo servir a Deus? Ou estamos escolhendo viver uma vida fora dos planos de Deus? Israel pecou grandemente contra Deus. E tudo que eles plantavam, semeavam, os medianitas e amalequitas e todo o povo do Oriente subia contra eles e não deixava Israel sustento algum. Por isso que nós devemos procurar viver uma vida que agrada o coração de Deus. E o povo de Israel, depois de estar muito debilitado, entendeu que só existia uma solução para a vida deles, que era pedir ou clamar a ajuda de Deus. E Deus é tão bom para conosco, para com seu povo, que enviou um profeta. E o profeta então começou a falar com o povo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. Além disso, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todo quantos vos oprimiam. Eu vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Quantos crentes, pessoas que vão na igreja, que têm ouvido a palavra de Deus e não têm dado ouvido à voz do Senhor. Por isso que muitas vezes nós estamos debilitados, fracos, sentimos oprimidos e deprimidos,
Porque muitas vezes nós temos feito coisas que têm desagradado o coração de Deus. E quando se clama a misericórdia de Deus, Deus nos envia a palavra, essa palavra fala aos nossos corações, e Deus então prometeu para aquele povo, para o seu povo, que ia libertar eles da mão dos midianitas. E Deus fez um chamado. Deus nos chama essa noite, para mim e para você, para nós sermos vencedores. E Deus então chama um homem chamado Gideão, que o versículo 11 nos diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abizerita. O nome difícil, né? Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Lagar é lugar onde se pisa o vinho, onde naquele tempo fazia-se o vinho. O negócio estava tão difícil para o povo de Deus que ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. E muitas vezes, na nossa caminhada da fé, no nosso dia a dia, nós também estamos debilitados. Porque muitas vezes nós não oramos, não buscamos a presença de Deus, não tiramos tempos para meditar na palavra, nós não testemunhamos aquilo que Deus coloca para nós fazermos, nos sentindo debilitados. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor, e o Senhor nos manda alguém com uma palavra de sabedoria para nos animar. E no caso aqui, Deus ele chamou um homem que estava na luta, batalhando, trabalhando, para pôr a salvo dos midianitas o seu sustento. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Talvez era o único valente que sobrou naquele local. A única pessoa que está desafiando o inimigo. Estava malhando trigo no lagar. E o Senhor falou: olha, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. Ele se sentiu inferior a todos e a tudo. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele quis saber do porquê estava acontecendo toda aquela opressão, todo aquele desânimo, toda aquela debilidade para com o seu povo. Se o Senhor é conosco, a indagação de Gideão para com o anjo. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele perguntou. E que é feito todas as maravilhas, e que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo:
Gideão, ele tinha um testemunho daquilo que o Senhor fez anteriormente. Ele queria saber no seu coração por que isso vai acontecendo. E ele então começou a lembrar o anjo, dizendo assim: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mais uma pergunta que Gideão fez. Nós devemos perguntar também em nossa vida: por quê que eu estou tão desanimado? Por que eu não tenho força mais de meditar na palavra? Por que eu não tenho mais desejo no meu coração de ir na igreja? Por que eu não tenho mais desejo no meu coração de demonstrar amor pelo meu próximo? Gideão então começou a lembrar que os pais dele contavam para ele todas as maravilhas que o Senhor fez. Ele disse então: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O pecado, ele nos distancia de Deus. Muitas vezes nós como seres humanos falíveis, né? Nós somos falhos. Começamos a perguntar: por quê? O que está acontecendo comigo? As escolhas do passado está determinando o que nós estamos vivendo hoje. Porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele então começou a culpar Deus. Muitas vezes na nossa caminhada da fé nós começamos a culpar Deus. Nós não reconhecemos o nosso pecado, aquilo que nós temos feito de ruim. Muitas vezes nós questionamos a Deus: por quê? O que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? E Deus então não questionou as perguntas de Gideão. Deus não questiona aquilo que nós perguntamos para Ele. Ele dá a solução quando clamamos. Quando o povo de Deus ora e pede, busca, Deus ele dá a solução. E aqui no versículo 14 diz assim: depois de todos os questionamentos de Gideão, aqui fala que então se virou o Senhor para ele e disse. O Senhor podia ter dito para Gideão: vocês pecaram. Vocês fez coisas que desagradou meu coração. Mas Deus não fez isso. Deus falou: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Qual é o seu chamado essa noite? Por que Deus te chamou? Por que Deus me chamou? Deus me chamou para falar da sua palavra, para procurar viver uma vida de testemunho para as pessoas. E Deus então chamou Gideão para ele libertar o povo da opressão dos midianitas. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Aqui eu vejo na vida de Gideão um sentimento de inferioridade. Muitas vezes nós temos. Nós achamos que nós não conseguimos, achamos que o outro é melhor do que nós. Gideão então, ai Senhor meu, com que livrar Israel? Perguntou para Deus. Eis que a minha família é mais pobre em Manassés. Deus, ele não escolhe a pessoa, melhor pessoa ou pessoa inferior. Ele escolhe aquele que ele quer. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, no capítulo 1, onde ele faz uma descrição sobre escolhas. Aqui, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, olha, versículo 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E Gideão foi a escolha de Deus. Ele se sentiu inferior. Da família mais pobre em Manassés, ele talvez era o mais novo da sua casa. E o Senhor falou, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Essa noite, Deus, ele tem um chamado para mim e para você. Um chamado de vitória. Um chamado para nós vencer o nosso inimigo. Ontem na igreja o pastor tinha uma palavra abençoada. Pena que não deu para transmitir na live, né? Deu um problema técnico. Mas ele falou de dois inimigos invisíveis: o coronavírus, que nós não vemos, né? Só vemos os acontecimentos. E falou também sobre o inimigo de nossa alma, o diabo. Dois inimigos invisíveis. Nós estamos lutando contra esses dois inimigos. Por isso que nós temos que clamar a Deus. E aqui esse inimigo era visível. Eram os midianitas, alocados com os amalequitas e ajudados por todos os povos do Oriente. Estava uma debilidade total, uma opressão total. Só Deus poderia ajudar. Quando eu olho para isso, eu lembro
Chapolin Colorado, que eles perguntam, quem poderá me ajudar? Ele, eu. Né? Aqui, só Deus poderia ajudar o seu povo a sair dessa. Ele escolheu uma pessoa simples, humilde, para ser um vitorioso. E ele mais para frente aqui fala que ele venceu, porque ele contou com a ajuda de Deus. Deus que falou, Deus respondeu para ele, aqui no versículo 17, se agora achei mercê diante de ti, diante de teus olhos, dá-me um sinal de que tu és Deus que me falas. E começou a preparação de Gideão para destruir o inimigo. Para destruir o inimigo, em primeiro lugar, oração, leitura da palavra, comunhão, vigiar. Como está a sua vida essa noite? Você tem um chamado de Deus? Deus às vezes nos chama essa noite para ser vitorioso. Gideão, ele se sentiu mais simples, humilde, o menor da casa do pai dele. Deus, não é você que eu quero. Eu te chamei. Eu lembro também da escolha de Davi. O profeta Samuel foi enviado por Deus para ir na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel e sentar à mesa daqueles homens fortes, viçoso, guerreiro. E Samuel, ele olhou para a aparência. E Deus falou, não atentes para a sua aparência. Eu não escolhi nenhum deles. E Samuel perguntou para Jessé, tem mais algum filho seu? Tem um menor, né? Mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. E o profeta Samuel falou, manda trazer ele. Deus, ele que escolhe. A escolha dele. Por isso que quando nós somos chamados por Deus, nós temos que ouvir a sua voz. E aceitar o chamado, porque é bênção de Deus para nossas vidas. Aqui Gideão, ele aceitou o chamado. Ele foi grandemente vitorioso, seu povo saiu daquela debilidade, daquela opressão que eles estavam passando. E para concluir a mensagem essa noite, como está a sua vida diante de Deus? Você está debilitado? Eu estou debilitado? Precisamos clamar a Deus. Precisamos buscar a sabedoria de Deus. Precisamos pedir a ajuda de Deus. Para que Ele nos ajude, nos abençoe, nos dê força para vencer essa grande batalha que nós estamos passando. Vamos lá. Grandioso Deus e Pai, quero te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem nos falado e nos feito. Agradecer pela tua palavra de ontem, que o Senhor esteja assim cada dia, nos abençoando e guardando. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Vou mandar um abração especial para o meu amigo Paulo, Paraíba, Paulo Sabino, que Deus esteja assim abençoando a sua vida. Também o Gilson Soares, o Gilcinho, meu parceiro, amigo de trabalho, que Deus abençoe grandemente a sua vida.
o Luciano Ribeiro também, que está me assistindo nesse momento, também o pastor Elias, né, que mandou aqui para mim graça e paz, irmão. Que Deus continue abençoando a vida do pastor também, da sua família, e também do Júlio César, né? Júlio César trabalha com nós também. Deus abençoe o abençoe essa noite. Fique na paz do Senhor, que Deus continue abençoando cada dia nossas vidas.